História de hoje. O carona silencioso que eu pego toda semana leva toda a minha ansiedade embora. Acabei de descobrir onde ele tem colocado ela. Meu mundo é pequeno. É composto pelas quatro paredes do meu apartamento alugado, minúsculo, pelo cubículo bege sufocante onde eu trabalho e pelos bancos de vinil desgastados do carro do meu falecido pai. O carro é a única coisa que ele me deu que parecia um presente em vez de um fardo. É um trambolho velho e pesado, uma relíquia de uma época que eu nunca conheci, na maioria das noites, é meu santuário, sabe, eu tenho essa pressão. Um zumbido constante e de baixa frequência de pavor que vive atrás dos meus olhos. É um coquetel de ansiedade financeira, timidez social e o peso esmagador e existencial de uma vida que parece estar sendo vivida em uma esteira em ritmo lento e monótono. Algumas noites, a pressão fica tão ruim que sinto que meu crânio vai rachar. Então eu dirijo por um longo e solitário trecho de rodovia estadual que corta a escuridão entre as cidades. É uma estrada para lugar nenhum, na verdade. Apenas duas faixas de asfalto rachado ladeadas por campos silenciosos intermináveis e a ocasional árvore esquelética. É lá fora, no preto profundo e aveludado da noite, que eu faço algo que sei que é estúpido. Eu pego caronas, eu conheço os riscos. Eu vi as notícias, ouvi as histórias de terror. Mas a verdade é que sou solitário e a intimidade silenciosa e contida de compartilhar um espaço pequeno com um estranho por alguns quilômetros. Ajuda. É uma conexão breve e passageira em uma vida que não tem nenhuma. Uma maneira de sentir que não sou a única pessoa acordada no mundo. Os primeiros foram normais. Um jovem soldado em uma folga de fim de semana, seu uniforme impecável, suas histórias de treinamento básico chatas e fascinantes. Um universitário com um estojo de violão surrado, indo para casa para as férias. Eles conversavam, eu ouvia e, por um tempo, a pressão na minha cabeça diminuía, substituída por suas histórias. Então, uma noite, eu o peguei. Ele estava apenas parado no acostamento da estrada, uma silhueta alta e magra contra o brilho fraco da lua. Ele não estava pedindo carona com o polegar. Ele estava apenas parado ali, esperando. Eu encostei, meu instinto me dizendo para seguir em frente, mas minha solidão e tédio venceram. Ele abriu a porta de trás e entrou sem dizer uma palavra. Ele estava estranho. Suas roupas eram simples, calças escuras, uma camisa abotoada, mas eram cortadas em um estilo vagamente desatualizado, como algo de uma fotografia de 30 ou 40 anos atrás. Ele estava normalmente imóvel, com as mãos apoiadas nos joelhos, a postura rígida. Ele não falou. Ele apenas olhou para a frente, com um dedo longo e pálido, apontou para a estrada, eu engoli em seco, minha garganta de repente seca. Claro, eu murmurei e voltei para a rodovia, nós dirigimos em total silêncio perturbador. A estação de rock clássico no meu velho rádio parecia ter sumido para um chiado puro e sibilante no momento em que ele entrou. O silêncio no carro era tão absoluto que parecia pesado, como um peso físico pressionando sobre mim. Eu continuava olhando para ele no espelho retrovisor. Ele nunca se moveu. Ele nem parecia estar respirando, os quilômetros passavam lentamente. O nó de ansiedade no meu estômago, a pressão atrás dos meus olhos, era uma coisa gritante e frenética agora. O espaço fechado do carro parecia um caixão. Eu estava prestes a encostar, a dizer para ele sair, quando ele, lenta e deliberadamente, levantou a mão e bateu duas vezes na janela do lado do passageiro. Estávamos no meio do nada. Sem luzes, sem casas, sem cruzamentos. Apenas a estrada vazia e os campos escuros. Eu encostei. Ele saiu tão silenciosamente quanto entrou, fechou a porta com um clique suave e ficou no acostamento da estrada enquanto eu acelerava. Eu não olhei para trás. E então, aconteceu, foi como se uma chave fosse virada. Uma represa dentro de mim se rompeu. Uma onda incrível e inexplicável de puro e feliz alívio me inundou. A pressão esmagadora na minha cabeça não apenas diminuiu, ela desapareceu. Completamente. O nó de vidro no meu estômago se dissolveu em uma paz morna e líquida, a estática no rádio de repente sumiu e uma música que eu amava tocou, soando mais nítida e vibrante do que eu jamais tinha ouvido. O ar no carro, que parecia abafado e sufocante, agora tinha um gosto limpo e doce. Eu respirei fundo, trêmulo, a primeira respiração verdadeiramente profunda que senti que tinha dado em anos. O pavor do meu trabalho, o medo das contas. A ansiedade constante e monótona.
Tudo tinha sumido. Eu estava leve. Eu estava feliz. Passei o resto da noite dirigindo com as janelas abaixadas, cantando junto com o rádio, sentindo uma alegria tão profunda que era quase uma experiência religiosa. A sensação durou 2 dias gloriosos. Eu era uma pessoa diferente. Eu estava confiante no trabalho. Eu fazia piadas com meus colegas de trabalho. Eu dormi um sono profundo, sem sonhos, perfeito. Mas no terceiro dia, a pressão começou a voltar, uma maré lenta e rastejante do velho pavor. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu tinha que encontrá-lo novamente. Naquela noite, eu dirigi de volta para aquele trecho solitário da estrada. Eu dirigi por 1 hora, uma esperança desesperada lutando com o medo de que tivesse sido apenas uma aberração, um evento psicológico bizarro e único. E então eu o vi. Parado no acostamento, no mesmo lugar exato, tão imóvel e silencioso quanto uma estátua, meu coração saltou. Eu encostei. Ele entrou. O mesmo silêncio perturbador. Os mesmos quilômetros vazios. As mesmas 2 batidas na janela. E a mesma libertação gloriosa, eufórica e purificadora da alma no momento em que ele foi embora. Isso se tornou minha terapia. Meu vício. Uma vez por semana, toda terça-feira à noite, eu fazia minha peregrinação. Eu dirigia até a estrada, e ele sempre estaria lá. Eu despejava todo o meu estresse acumulado, ansiedade e tristeza no silêncio, e ele os levava. Ele os carregava para a escuridão, me deixando limpo, leve e livre. Minha vida se transformou. Sem a ansiedade, eu consegui funcionar. Eu consegui uma pequena promoção no trabalho. Comecei a conversar com as pessoas, fazendo amizades hesitantes. Pela primeira vez, senti que estava realmente vivendo, não apenas sobrevivendo. Tudo pelo preço de alguns galões de gasolina e uma carona semanal silenciosa com um fantasma. Mas, depois de alguns meses, o efeito começou a diminuir. A onda não era tão alta. O alívio não era tão absoluto. A sensação de paz durava apenas um dia, depois meio-dia. O passageiro ainda estava levando alguma coisa, mas parecia que ele estava levando apenas a camada superior, deixando as ansiedades mais profundas e antigas intocadas. Eu precisava de mais. Eu precisava de uma dose mais forte. E se ele só se alimentava das minhas emoções negativas, percebi, com uma lógica arrepiante de viciado, que eu teria que dar a ele mais para comer. Comecei a cultivar minha própria miséria. Comecei a cultivar meu próprio pavor. Comecei pequeno. Eu deliberadamente deixava de pagar uma conta, só para poder passar alguns dias com o pavor frio de um aviso de taxa de atraso pairando sobre minha cabeça. Eu aceitava prazos extras impossíveis no trabalho, sabendo que teria que trabalhar até o osso, só para sentir aquele estresse cru e frenético, e funcionou. Quanto mais miserável eu estava durante a semana, mais poderosa era a liberação na terça-feira à noite. A onda voltou, melhor do que nunca. Então eu fui mais longe. Comecei a brigar com meu chefe por coisas triviais, deliciando-me com a onda quente e raivosa de adrenalina e os dias subsequentes de andar na ponta dos pés. Comecei a pedir dinheiro emprestado que eu não precisava, só para sentir o peso esmagador da dívida. Eu era um artista autodestrutivo, e meu meio era minha própria vida. Eu estava destruindo-a, pedaço por pedaço, só para ter uma emoção negativa mais forte para alimentar o homem silencioso no meu carro, para que eu pudesse sentir algumas horas de paz. Era um ciclo vicioso e insano, e eu estava completamente, desesperadamente preso nele. O acidente aconteceu há 3 semanas. Não foi nem culpa dele. Não diretamente. Foi minha. Eu estava voltando para casa de um dia de trabalho deliberadamente terrível, um dia em que eu acidentalmente excluí um arquivo crucial, incorrendo em toda a fúria gritante do meu supervisor. Eu estava zumbindo com um coquetel potente de vergonha e ansiedade, já ansioso pela minha carona na noite seguinte. Eu estava distraído. Eu passei no sinal vermelho, não foi uma batida ruim. O outro motorista estava bem. Meu carro velho estava amassado, mas consertável. Minha única lesão foi uma fratura limpa na minha tíbia esquerda. Uma perna quebrada. No hospital, enquanto eu estava deitado na emergência, um médico entrou com meus raios-x. Ele os colocou na caixa de luz. Bem, a boa notícia é que é uma fratura simples, disse ele, apontando com uma caneta. 6 a 8 semanas de gesso e você deve estar novo em folha. Ele fez uma pausa, franzindo a testa.
Ele bateu em um ponto no raio-x, um pouco mais acima na minha tíbia, longe da fratura. Mas, o que é isso? Eu olhei. Lá, na imagem do meu osso, havia um crescimento estranho, escuro, semelhante a uma teia de aranha. Era uma sombra no filme, uma mancha de escuridão que não pertencia. Parece algum tipo de lesão, disse o médico, sua voz agora um murmúrio baixo e clínico. Um tumor, talvez. Precisamos fazer mais alguns exames. A semana seguinte foi uma confusão de exames, agulhas e conversas silenciosas e preocupadas nos corredores do hospital que eu não deveria ouvir. Finalmente, o médico me sentou em um pequeno escritório estéril. Ele tinha uma pasta nas mãos e uma expressão no rosto que eu sabia que não era boa notícia. Não vou adoçar isso, disse ele, com a voz suave, mas firme. Os crescimentos não estão apenas na sua perna. Eles se espalharam. Eles estão em seus pulmões, seu fígado, sua coluna. É uma forma muito, muito agressiva de câncer. E a parte mais estranha é, não conseguimos encontrar nenhum registro disso em seus arquivos médicos anteriores. É como se esses tumores, já em estágio avançado, tivessem aparecido do nada nas últimas semanas. Eu apenas olhei para ele, minha mente um rugido de ruído branco. Ele continuou falando, usando palavras como prognóstico e cuidados paliativos e fazendo os preparativos. Mas eu não estava ouvindo. Eu estava pensando no meu passageiro silencioso. Eu estava pensando no ritual semanal. Eu estava pensando em toda aquela dor, toda aquela ansiedade, todo aquele pavor que eu tinha alimentado, não tinha simplesmente desaparecido. Tinha que ir para algum lugar. Ele os converteu de alguma forma? Ele tinha levado minha angústia mental e a transformado, devolvendo-a a mim em uma nova forma física e totalmente maligna. Os tumores eram minha ansiedade. Eles eram meu pavor. Eles eram a manifestação física de todo o veneno que eu havia cultivado voluntariamente e depois entregue. As palavras finais do médico cortaram a névoa. Existem algumas opções de tratamento que podemos tentar, mas, para ser franco, nunca vi nada progredir tão rapidamente. Não posso prever o que vai acontecer. Mas eu podia. Eu sabia o que ia acontecer. O médico tinha dito que era tarde demais. Não havia cura para isso. E naquele momento de absoluta certeza esmagadora da alma, uma calma estranha e silenciosa se instalou em mim. Estou morrendo. Esse é um fato. E com esse fato vem um mundo totalmente novo de medo. O medo da dor. O medo do desconhecido. O medo de não deixar nada para trás. É uma ansiedade vasta, esmagadora e definitiva. A dose mais forte que eu já tive. E eu sei exatamente o que fazer com isso. Eu dei alta do hospital esta manhã. Minha perna está engessada, mas eu posso dirigir. Meu carro velho e surrado está me esperando. E hoje é terça-feira, estou escrevendo isso como minha despedida final e como um aviso. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com as soluções fáceis, os ajudantes silenciosos que se oferecem para tirar seus fardos. É melhor carregar sua própria dor. É melhor enfrentar seu próprio pavor. Porque as coisas que se oferecem para tirá-lo de você não são seus amigos. Eles estão apenas procurando um novo lugar para colocá-lo. Eu não tenho mais medo. Essa é a parte estranha. Minha decisão está tomada. O médico disse que meu tempo é curto. Então, por que eu deveria gastá-lo em terror? Por que não gastá-lo naquela paz limpa, pura e feliz, mesmo que seja por 1 ou 2 dias? É hora de ir agora. Meu carro está esperando. A estrada solitária está chamando. E eu sei, com uma certeza absoluta, que ele estará lá fora, parado no acostamento, esperando por mim. E eu tenho um último, lindo e terrível presente para dar a ele. Uma última carona. Um conto sobre como nossa própria miséria pode se voltar contra a gente de formas literais e aterrorizantes. O momento do raio-x foi o ponto de virada que me fez segurar a respiração. A ideia de que a ansiedade foi transformada em tumores é uma reviravolta perversa. E o final? Arrepiante. O autor indo se entregar para ter um último momento de paz é tão trágico quanto assustador. Pergunta que não quer calar: será que o passageiro é uma entidade que sempre existiu? Ou será que ele foi criado pela própria solidão e desespero do narrador? Como um parasita emocional que ganhou forma física. E aí, pessoal, vocês fariam o mesmo? Trocariam uma morte lenta e dolorosa por alguns dias de paz absoluta, mesmo sabendo que estão alimentando algo inimaginável?